Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos nessa segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Amados e amadas de Deus, São Lucas situa bem a cena. Jesus está ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Os judeus guardam o sábado e guardavam o sábado no tempo de Jesus com certo rigor, com certo rigorismo. Haviam tantas coisas, segundo as prescrições da época, que não eram permitidas fazer em dia de sábado, mas isso era uma deturpação do sábado. Isso era um legalismo que foi imposto em cima do sábado, deturpando assim o verdadeiro sentido do sábado. Jesus está na sinagoga em dia de sábado. Há uma mulher que há 18 anos estava com o espírito que a tornava doente. Ela era encurvada, incapaz de se endireitar. O ser humano, amados e amadas de Deus, não foi criado para viver encurvado. O ser humano foi criado para viver reto. O ser humano foi criado para viver olhando para o horizonte. O ser humano foi criado para o alto. O ser humano foi criado para grandes coisas. E essa mulher vivia encurvada. E o que Jesus vai fazer então, mediante a situação desta mulher? Continua o texto do Evangelho. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus liberta a mulher daquela situação de doença, daquela situação que a oprimia. Jesus a torna livre. E quando a torna livre, Jesus aqui manifesta o verdadeiro sentido do sábado. No sábado se celebrava a libertação, se celebrava a criação de Deus. Deus que criou o mundo e descansou no 7º dia. Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito. E Jesus então, quando liberta esta mulher, Jesus manifesta o verdadeiro sentido do sábado. Vejamos agora então a atitude do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurado, mas não em dia de sábado. Amados e amadas de Deus, o legalismo não permitia com que esse chefe da sinagoga percebesse o sentido do gesto que Jesus tinha feito, percebesse o verdadeiro sentido do sábado. O sábado foi feito para a liberdade, para a libertação, porque nele se celebra a obra criadora de Deus, a obra libertadora de Deus. Vejamos então agora a atitude de Jesus. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de comer, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que as pessoas fazem seus trabalhos normais em dia de sábado, como soltar aqui os animais. Solta o boi, o jumento, para dar-lhe de beber, não é? Em dia de sábado. E essa mulher não poderia ser ela também libertada em dia de sábado? E termina o Evangelho. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Interessante aqui ver a atitude de cada personagem. A atitude aqui da multidão. A multidão se alegra por quê? Porque percebe as maravilhas que o Senhor está fazendo, percebe as maravilhas que Deus está realizando no meio deles, que Deus está realizando na história. Amados e amadas de Deus, esse texto nos mostra que devemos ter sempre uma atitude maior, uma atitude mais larga. Aqui uma percepção bonita do sábado, o sábado como dia da libertação, o sábado como aquele dia que liberta o ser humano, não como o dia que oprime o ser humano. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça hoje de uma visão mais profunda, mais bonita, uma visão de acordo com Jesus, uma visão que verdadeiramente nos liberte e liberte os outros.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.